Invenção da cultura brasileira. O projeto de desenvolvimento defendido por Getúlio Vargas, de estilo nacionalista e populista, previa a formação de uma classe trabalhadora e consumidora. Pensando nisso, o governo varguista investiu fortemente nas áreas da cultura e da educação, que estavam sob a responsabilidade do ministro da Educação, Gustavo Capanema. O Ministério da Educação tinha como principais objetivos a formação de uma cultura erudita e a educação do povo brasileiro. Para isso, era necessário resgatar manifestações artístico-culturais, tradicionais e repensar a história brasileira. Muitos intelectuais e artistas se envolveram diretamente na pesquisa e na implementação do projeto educativo proposto pelo governo getulista, buscando compreender a identidade e a cultura nacional. Dentre eles, destacam-se os escritores Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, o pintor Cândido Portinari, o compositor erudito Heitor Villa-Lobos, o cineasta Humberto Mauro, o compositor popular Ari Barroso e os pensadores Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. O trabalho desenvolvido por esses intelectuais, e em especial aqueles ligados ao movimento modernista, como é o caso de Mário de Andrade e de Sérgio Buarque de Holanda, resultou na fundação em 1937 da Universidade do Brasil, a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Instituto Nacional do Livro. Este último dedicado à implementação de bibliotecas públicas em todo o país e à elaboração de uma enciclopédia e um dicionário da língua portuguesa que considerassem a identidade e a cultura brasileira. Um dos principais veículos de entretenimento, o cinema, recebeu grandes incentivos do governo varguista. Seu objetivo era o de fomentar a educação e ampliar a cultura do povo brasileiro. A natureza e a diversidade cultural eram os principais temas dos filmes nacionais. Nas salas de cinema de todo o país, curtas-metragens nacionais de caráter educativo eram exibidos antes de todas as sessões. A música popular também foi incorporada ao projeto político varguista. O samba, a marchinha carnavalesca e o maxixe nordestino eram os principais ritmos. As canções deveriam seguir os mesmos temas propostos para o cinema: a natureza, a diversidade cultural e a história brasileira. Era frequente a perseguição do Estado varguista aos sambistas, e muitas canções foram censuradas. Lamartine Babo, compositor dos hinos de vários times de futebol do Rio de Janeiro e de marchinhas, foi perseguido e proibido de utilizar a sátira em suas composições. Por outro lado, Aquarela do Brasil, canção de caráter ufanista composta por Ari Barroso em 1939, que ia ao encontro do projeto nacionalista proposto pelo governo varguista, tornou-se o tema musical nacional do período. Isso levou a canção a ser conhecida mundialmente e integrar a trilha sonora da animação Alô Amigos, dos estúdios Disney, em 1942. O filme fazia parte do projeto político estadunidense de boa vizinhança com os países da América Latina. A personagem do papagaio Zé Carioca foi criada especialmente para esse filme.